Paz seja convosco, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez aqui para poder compartilhar algumas ideias, alguns pensamentos que me vieram ao coração nesse dia. Sempre fico muito feliz e agradecido ao Senhor por poder ter essa oportunidade de compartilhar, de sempre estar falando um pouco a respeito da palavra do Senhor, que realmente é a nossa bússola, que é a palavra que nos guia, que é o nosso norte, que realmente é a nossa lâmpada, que realmente é o nosso prumo, que realmente sempre nos dá o amparo quando nós precisamos de base para a nossa vida, quando precisamos de ensinamento e assim por diante. Vivemos hoje em meio a uma geração que não tem palavra, muitas das vezes não tem educação, já não existe mais cortesia, uma geração que há muito tempo esqueceu vários princípios, vários mandamentos, uma geração desenfreada, sem limites muitas das vezes, mas uma geração que vive acima de tudo a síndrome de Adão. E eu quero em poucos minutos falar com você a respeito desse tema, desse tópico ou desse assunto. Uma geração que não tem palavra, uma geração que não tem hombridade para assumir os seus erros, uma geração que não sabe pedir perdão, uma geração que não sabe olhar nos olhos e dizer para quem for necessário: olha, a culpa foi minha, me desculpe, me perdoe. Uma geração que vive se esquivando dos seus erros. Uma geração que vive colocando a culpa no outro. Uma geração que vive fugindo daquilo que cometeu. Uma geração que não entende que toda atitude tem uma consequência. E até mesmo quando mentimos ou quando não assumimos um erro, a consequência ela virá. Por que falo a síndrome de Adão? Eu já ouvi muito a respeito disso, mas é real. Você sabe muito bem, acredito que a maioria das pessoas que assistem esse vídeo conhecem o início da criação, quando Deus Pai Todo-Poderoso cria o mundo, cria todas as coisas e cria o homem do pó da terra e lhe dá depois uma adjutora, uma auxiliar, uma companheira. E a Bíblia diz que ela é retirada então da costela de Adão. A Bíblia também diz que Deus coloca uma árvore e diz assim: desta árvore que é chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem tocar, porque no dia que vocês tocarem nesta árvore, vocês morrerão. E a Bíblia conta que a mulher, seduzida pela palavra da serpente ali, na figura de Satanás, então ela vai e toma do fruto da árvore e come. E a Bíblia diz que ela então convence o seu marido e ele também come. Desculpa. Agora a questão é, Deus se apresenta diante dos homens ou daquele casal e pergunta: olha, vocês erraram, vocês pecaram, vocês tomaram do fruto? A Bíblia diz que Deus primeiramente se achega a Adão. E Adão diz: olha, não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Olha, por isso que eu disse no início a síndrome de Adão, lançar a culpa no outro. E a mulher, por sua vez, olha para Deus ao ser interrogada e diz também: não fui eu, foi a serpente. Mais uma vez a transferência da culpa. O homem transfere para a mulher e a mulher transfere para o homem. E o final de tudo isso você sabe. Você conhece já a passagem bíblica, ambos são expulsos do paraíso. Como consequência desse pecado também, a serpente é amaldiçoada e assim por diante. O assunto aqui não é entrar nos detalhes dessa história, mas sim na essência da desculpa. Entrar aqui nas entrelinhas quando o homem transfere a culpa para a mulher e a mulher transfere a culpa para o homem. Nenhum dos dois teve a hombridade de olhar para Deus e dizer: Senhor, a
culpa foi minha. Infelizmente, a geração de hoje é uma geração que não tem também esta hombridade para bater a mão no peito e dizer a culpa é minha, eu sou o culpado. É muito honroso, é muito digno para o ser humano quando ele tem a capacidade de reconhecer os seus erros. Mesmo que isso lhe traga prejuízo, mesmo que isso lhe traga consequências graves, a pessoa, o homem, a mulher que tem hombridade, o homem e a mulher que realmente temem a Deus, está disposto a bater a mão no peito e dizer, olha, a culpa foi minha. A segunda passagem bíblica que me faz lembrar a respeito dessa síndrome de Adão foi quando o rei Saul, ele coloca a culpa no povo. Em certa ocasião, na palavra do Senhor, o nosso querido Samuel, ele diz assim para Saul, fique aqui, porque eu vou ao monte, vou orar, vou buscar uma direção do Senhor e em 7 dias eu volto. E a Bíblia diz que Samuel começa a se demorar para voltar. E então Saul toma das ovelhas e faz um sacrifício a Deus, coisa que ele jamais poderia fazer. Esse era papel apenas do sacerdote e havia sempre um propósito para isso. Mas a Bíblia diz que Saul, desobedecendo a palavra do Senhor, ele então toma daquele sacrifício e ele então oferece em sacrifício e diz para o povo, olha, vamos nos alegrar e vamos festejar, porque ele não aguardou o retorno de Samuel. A história, na verdade, conta que a ordem era para que Saul matasse o povo inimigo e não poupasse nada, absolutamente nada, nem o gado, muito menos as ovelhas. E a Bíblia diz que além dele poupar as ovelhas e o gado, quando Samuel retorna, ele então diz, olha, eu sacrifiquei ao Senhor. E Samuel então o censura. E a Bíblia diz que ele responde a Samuel, olha, a culpa não é minha. Claro que eu estou parafraseando a Bíblia. Saul diz, olha, a culpa não é minha. O povo me pressionou porque você estava demorando e eu então sacrifiquei ao Senhor. E aqui nós vemos um duplo erro, ou uma sequência de erros, a desobediência, a esquiva da culpa e também uma certa justificativa do seu erro. Existem muitas pessoas hoje que, além de errar, quando o seu erro é descoberto, elas acabam se justificando, como se aquilo fosse realmente melhorar a situação. Foi exatamente o que Saul fez. E a Bíblia diz que Samuel repreende Saul por aquele erro, por ter poupado o povo inimigo, por ter poupado do gado, por ter sacrificado algo que ele jamais deveria ter feito, porque era papel do sacerdote, e por ele ter se esquivado da culpa. Em terceiro lugar, me lembro também de Davi. A Bíblia diz que Davi foi um grande homem, um grande rei, e foi um homem segundo o coração do Senhor, segundo o coração de Deus. Mas ele também cometeu muitos erros. E a Bíblia diz que o profeta Natã, em certa ocasião, chega para repreender o rei Davi. Porque o rei Davi havia tomado uma mulher, a mulher de Urias, havia matado Urias de uma maneira sutil, pois colocou Urias na frente de batalha após ele ter adulterado com Batseba, após ele ter engravidado Batseba, após Urias ter morrido, ele então toma Batseba para si, a consequência daquele erro. Nós sabemos, segundo a Bíblia, que o filho de Davi morre, mas o profeta Natã chega diante de Davi para repreendê-lo, porque ele pensou que estava tudo bem, errou, pecou e estava tudo sob o seu controle. Não estava. O profeta Natã chega diante do rei e diz assim: Rei Davi, tenho uma história para te contar. Havia um homem que tinha um grande rebanho de ovelhas
E havia o seu vizinho que tinha apenas uma ovelha. E esse seu vizinho era bem pobre, cuidava daquela ovelhinha como se fosse sua filha. Um dia, um visitante veio à casa desse grande fazendeiro e, ao invés dele tomar uma das suas milhares de ovelhas para sacrificar para o visitante, ele foi, tomou a ovelha do seu vizinho que tinha apenas uma ovelha, a matou, a sacrificou e fez um banquete para o seu convidado. A Bíblia diz que Davi ficou irado naquele momento. A palavra do Senhor diz que Davi respondeu ao profeta Natã: esse tal homem precisa morrer. Quem foi esse homem que fez uma tamanha barbaridade como essa? Se fosse aqui em Guarapuava, seria mais ou menos essa palavra do rei. E o profeta Natã olha nos olhos de Davi e disse: você é esse homem. E rasga o pecado diante de Davi. E ali Davi, ele é então desmascarado. Mas sabe qual é a diferença de Davi para Saul e para Adão? A diferença é a rapidez em se arrepender e em assumir a culpa. Cai as escamas dos olhos de Davi. E a Bíblia diz que ele então cai diante do Senhor de joelhos e se arrepende. E quando ele escreve o Salmo 51, ele está nesse momento de arrependimento. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Agora, o mais interessante é o versículo 3. Olha, Davi reconhecendo a sua culpa, reconhecendo o seu erro, batendo no peito e dizendo: olha, a culpa é minha, eu sou o culpado, eu sou o pecador, eu sou o transgressor. O versículo 3 ele diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti pequei e fiz o que aos teus olhos é mal. É muito interessante a maneira e a forma de quebrantamento de Davi diante do Senhor. Errou, mas a Bíblia diz que ele se arrependeu, que ele recorre aos braços do Senhor, recorre à misericórdia do Senhor, assume todo o erro, assume a culpa diante de todos e principalmente diante do Senhor. E não é à toa que é chamado o homem segundo o coração de Deus. Que fique aqui esta mensagem para todos nós, que possamos ser homens e mulheres dignos, honrados. Se você errar, seja lá onde for, no teu trabalho, no teu casamento, na tua casa, assuma a culpa. Se você errar com os teus filhos, assuma a culpa. Se você errar com os seus funcionários, assuma a culpa. Algo honroso, algo digno de aplauso. O patrão é aquele que erra e diante dos seus funcionários diz: olha, eu errei, me desculpem. Não é se rebaixar, isso não é fraqueza, isso na verdade é uma grande virtude. Davi tinha esta grande virtude, um coração quebrantado. Que possamos ser honrosos, sejamos dignos. Se errarmos, tenhamos também a capacidade de assumir o erro, de confessar o erro diante do Senhor, mas também assumir o erro diante das pessoas. Fui eu, me perdoe, me desculpe. E que essa desculpa, esse pedido de perdão, realmente seja natural e realmente seja verdadeiro. Nunca me esqueço, inclusive na empresa que eu trabalho hoje, lá em 2006, mais ou menos, eu trabalhava como vendedor naquela época e eu atendia algumas regiões do Brasil e não me esqueço, eu etiquetei uma caixa errada. Naquele tempo eu vendia e em algumas ocasiões ajudava a encaixotar também, etiquetar. E eu fiz uma etiqueta errada, colei na caixa e, para resumir a história, uma mercadoria minha que tinha que ir para o Rio Grande do Sul, por causa do meu erro, foi lá para a Bahia. E aí o meu
meu patrão na época, inclusive ele é o diretor da empresa até hoje, ele veio me questionar porque o cliente então ligou reclamando e a mercadoria voltou e teve prejuízo para a empresa, porque a empresa teve que pagar um segundo frete e agora teria que pagar um terceiro frete para mandar novamente para o Rio Grande do Sul. E eu não falo isso para me engrandecer, mas é algo que marcou minha vida. E ele perguntou para mim se eu estava sabendo daquilo e se tinha sido eu que tinha mandado errado a mercadoria. E sem hesitar, eu me lembro até hoje que eu disse: fui eu. Eu errei. Eu digitei errado o endereço da cidade. O nome está certo, mas eu digitei errado. Eu colei a etiqueta, o erro é meu. E eu me lembro até hoje, né, que ele perguntou: e agora o que nós vamos fazer? Eu falei: vamos mandar a mercadoria correta para o cliente e pode cobrar de mim o frete. A consequência é minha, o erro foi meu. Eu lembro até hoje que ele não cobrou, de repente a minha resposta surpreendeu. E eu procuro até hoje, se eu estou errado, assumir o erro e diante de todos pedir o perdão. Se eu fiz algo de errado, assumir. É interessante no trabalho, às vezes, quando você se depara com situações assim, existem pessoas que dizem: não fui eu, não sei do que você está falando. A pessoa, somente ela trabalha naquele setor, quebrou a máquina, e aí alguém pergunta quem foi, a pessoa diz: eu não sei. Não sei do que você está falando, não fui eu. É muito mais honroso a pessoa, olha, dizer: fui eu quebrei, foi um acidente de trabalho, se for preciso eu pago. Isso é algo, é uma virtude para o ser humano, que você tenha isso no seu coração. Não tenha a síndrome de Adão, não haja como Saul, colocando a culpa nos outros. Tenha um coração quebrantado e humilde como o de Davi, para dizer: olha, a culpa é minha, eu errei. E se tiver que pagar, se tiver que arcar com a consequência e a consequência for financeira, estou disposto para isso, mas eu não abro mão dos meus princípios e valores. Eu não negocio a minha honestidade e os meus valores. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa refletir sobre isso. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.